sua marca vai ser um sucesso. Com Jaime Troiano e Cecília Russo. Muito bom dia para você, Jaime. Bom dia, Milton. Bom dia, Cecília. Bom dia, Milton. Nós vivemos aqui no Brasil, vivemos num país em que boa parte da nossa população ainda está fora do mercado de consumo, um consumo mais pleno, pelo menos, e que está se iniciando, está começando a experimentar algumas novas categorias, caso, por exemplo, de bancos, porque, por incrível que pareça, muita gente ainda está fora desse sistema, começa a chegar agora por uma maior acessibilidade que existe nesse mercado. Jaime, qual é o papel das marcas nessa fase de mercado quando olhamos para esse público de menor renda? Interessante, porque nós estamos falando, com base na tua pergunta, de duas coisas. Uma que é como se criar uma pedagogia para melhorar a relação de consumidores com o mercado, para evitar que eles caiam em tentação gratuitamente, que eles sejam traídos pelo desejo, que aumente a inadimplência, etc. e tal. Por outro lado, nós estamos falando também de como as empresas precisam se comportar para agir de uma forma pedagogicamente correta e não atropelar esses consumidores. As duas coisas que são importantes, né? A gente precisa ter uma atitude diante desse mercado que seja inclusiva, convidativa e honesta, né? Mais do que nunca é disso que a gente precisa. Acho que as marcas têm um papel na formação, na consolidação da cidadania no Brasil também. Não podemos esquecer disso. Cecília, o que você nos traz aí de pensamento sobre esse tema? Você começou falando, né, Milton, que é muita gente. E aí o Instituto Locomotiva mostrou que a população não bancarizada, né, quando a gente pensa nas pessoas acima dos 16 anos aqui no Brasil, é de 45 milhões de pessoas. Então, assim, a gente tem bastante gente fora. Junto com isso, pegando até um pouco carona no que o Jaime falou, a gente tem um nível educacional e a gente aqui... Isso é super transparente e terrível, talvez educacional muito baixo. Então, quando a gente fala das marcas serem simples, serem acessíveis e inclusivas, a gente está pedindo uma linguagem que as pessoas consigam entender para melhorar a capacidade delas fazerem compras e entrarem nesse mercado de consumo, não sendo enganadas, mas entrando, fazendo escolhas mais conscientes. Então, acho que a gente hoje pede isso, as pessoas pedem isso e a cidadania pedem isso. Algumas empresas têm feito um bom trabalho nessa direção. Você tem algumas fintechs ali, empresas dentro do universo financeiro, trazendo possibilidades de trazer essas pessoas que hoje lidam com dinheiro vivo. Então, eu vi que existe um aplicativo, eu desconheço, mas 12 milhões de usuários, tem muita gente que conhece, que é o PicPay, que é um aplicativo para pagar boleto, para você mandar dinheiro para alguém. É comum, né? Eu estou devendo ali R$50, ou eu preciso receber outros R$80. Você faz todas essas transações ali no celular com dinheiro vivo, quer dizer... Você não obriga a pessoa a ter uma conta bancária ou a ter um cartão de crédito, porque, de novo, não necessariamente ter acesso ao consumo você precisa ter um cartão de crédito ou ter um banco, até porque a gente sabe que essa operação... Claro que hoje tem algumas operações mais simples, mas não é tão simples assim para quem tem um nível educacional mais baixo. Então, acho que a gente tem várias iniciativas nesse caminho, né, Jaime, que outro de melhorar. exemplo você traz para a gente, Jaime? Tem um exemplo maravilhoso, eu admiro muito o que essa instituição faz, que é o Sebrae. O Sebrae tem até uma assinatura chamada Sebrae Move o Brasil. Em vários projetos de análise de marca que a gente já fez, o Sebrae é reconhecidamente uma marca muito respeitada pela população e não é à toa, né? Quer dizer, você vai começar uma nova empresa, uma pequena empresa, você precisa de uma orientação. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de pedagogia, né, Milton, hoje? O Sebrae está do teu lado para você poder dar esses primeiros passos e criar algum negócio que tenha sustentabilidade, que possa ir para frente. A gente sabe quantas empresas começam de uma forma estabanada e não dão certo, né? Então, ter uma pedagogia como essa, que é orientada por uma instituição como o Sebrae, eu citaria, além do Sebrae, o próprio SESI, o próprio SENAC, instituições que têm um papel importante
para empresas e marcas que estão começando e que façam isso de uma forma tal que respeitem esse consumidor que é um pouco mais desamparado, que é um pouco mais consciente das suas possibilidades, dos seus limites, mas que muitas vezes é tentado a tomar decisões da vida que acabam complicando a sua vida financeira, entram em inadimplência, ou seja, esse é um território muito delicado para as marcas. Eu acho que elas têm que ter um papel sério de fortalecer a cidadania no Brasil de uma maneira inteligente, de uma maneira honesta. Qual é a nossa marca de hoje? A nossa marca é o seguinte: num país como o Brasil, que ainda vive com o índice Gini, né, que mede desigualdade tão negativo, né? Eu acho que o papel que as marcas têm é ajudar a dar mais dignidade para a população, né, que ainda está fora, está entrando de uma forma mais plena no mercado de consumo. Porque marcas não deixam de ser também, quando bem administradas, uma forma de garantir o seu projeto de felicidade na vida sua e da sua família. Muito obrigado, Jaime. Bom fim de semana. Valeu. Bom fim de semana para você, Cecília. Bom fim de semana, Milton. E você pode participar aqui da nossa conversa, mandando sua mensagem, tirando sua dúvida em marcasdesucesso@cbn.com.br. Fica o convite também para nos acompanhar em podcast. Até mais.